Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz o texto sagrado: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E os poucos irmãos aqui presentes, mas a grande multidão de casa que nos acompanha, todos dizemos amém e graças a Deus por esta palavra. Meus irmãos, escatologia era um dos temas preferidos do apóstolo Paulo. Ele fala sobre escatologia na primeira carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, na carta aos Coríntios, a primeira carta, e em outras cartas de sua autoria. Ele mesmo disse na segunda carta aos Tessalonicenses que costumava tratar desses assuntos presencialmente junto dos irmãos na congregação reunida. Paulo gostava de falar de escatologia. A escatologia cristã, ela não é a escatologia da derrota, não é a escatologia do medo, não é a escatologia do pânico. A escatologia genuinamente bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, ela é a escatologia da esperança, é a escatologia da fé, é a escatologia da confiança de dias melhores para os que vivem com Cristo Jesus. Paulo, ele está tratando de escatologia neste texto que ora lemos. Mas ele não vem com assombro, ele não vem com pânico, ele não vem com pavor. É verdade, meus irmãos, que coisas horrendas estão reservadas para uma humanidade sem Cristo. Os livros proféticos, e em especial o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, deixam muito claro para nós que coisas terríveis ainda estão para acontecer. Entretanto, a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo, a amada, a desejada do nosso Salvador, ela não aguarda um tempo de ira, ela não aguarda um tempo de aflição. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela aguarda, ela espera pela redenção final, ela aguarda pela restauração, ela aguarda pela salvação plena e absoluta. O livro do profeta Malaquias, capítulo 4, diz que o Senhor virá como um fogo, como um terrível fogo destruidor, de modo que dos ímpios não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Mas no versículo imediatamente posterior, o profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, disse assim: mas para vós que esperais no Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Então, enquanto há aflição, dor e amargura reservados para uma humanidade sem Cristo, para a igreja de Cristo haverá cura, redenção, salvação, livramento, arrebatamento, o grande rapto da igreja, que a livrará dessas coisas ainda piores que estão guardados para uma humanidade que rejeita ao seu Salvador. Ao que tudo nos indica, esse texto de Paulo, ele foi escrito para responder dúvidas que a igreja de Tessalônica tinha acerca do estado daqueles irmãos em Cristo que haviam morrido.
Porque uma esperança muito firme na igreja primitiva, uma convicção que aqueles cristãos da primeira e segunda geração alimentavam, era de que Jesus Cristo voltaria naquele tempo. A doutrina da iminência que nós cremos, que diz respeito à convicção de que a vinda de Cristo está muito perto e pode se dar a qualquer momento, ela ainda era uma convicção muito maior e mais firme no coração daquela primeira geração de cristãos. Então eles criam que Jesus Cristo ia voltar logo, que Jesus Cristo não demoraria, e que Jesus Cristo viria ainda na época em que eles estivessem vivos. Mas o que estava acontecendo? Irmãos em Cristo, servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, velhos e meninos convertidos ao Senhor, estavam morrendo, estavam indo desta vida. Então, uma grande dúvida e incerteza começaram a pairar sobre a mente e o coração daqueles irmãos. Ora, se Jesus Cristo virá logo, se Jesus Cristo virá para nos salvar, para nos redimir, então, por que nossos irmãos estão morrendo? O que será deles? Qual é o estado em que eles agora se encontram? Como eles herdarão a vida eterna? Então Paulo vem e escreve esse texto para esclarecer, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada e ela é luz, ela produz clareza, discernimento, entendimento. Paulo escreve para esclarecer acerca do estado em que esses irmãos que morreram no Senhor se encontram, e também acerca da posição final, que tanto eles que morreram no Senhor, quanto nós que ainda vivemos no Senhor, haveremos de herdar. Com a graça de Deus, eu convido você a meditar comigo sobre as orientações, instruções, sobre o ensino bíblico acerca deste tão palpitante tema. Volte seu olhar para a página da Bíblia Sagrada comigo e veja. No versículo 13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Primeiro eu tenho que dizer para você que o verbo dormir aqui, ele é o que nós chamamos em língua portuguesa de um eufemismo. É aquela expressão ou palavra mais branda que a gente usa em lugar de outra mais pesada. Porque falar de morte é um assunto muito pesado. Falar de morte é um assunto que chega a causar, não em nós, que confiamos em Jesus Cristo, que temos nosso coração firmado na rocha inabalável, mas em muita gente ainda insegura, falar a palavra morte causa arrepios de pelos. Algumas fazem figa, batem 3 vezes na madeira e se arrepiam e dizem: vai com esse assunto para lá, não chega perto de mim. Então, para evitar falar de forma tão brusca e ríspida sobre um assunto delicado, se usa o eufemismo, as palavras mais brandas. No caso aqui, o verbo dormir. Mas você entende, você é inteligente, você sabe. Paulo não está falando de pessoas que estão dormindo na cama, não, de repouso, do serviço, do trabalho. Paulo está falando das pessoas que morreram. Então ele está dizendo: meus irmãos, acerca dos que já morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem duvidando, divagando, pensando. Eu vou esclarecer vocês, eu vou instruir vocês acerca desse assunto. E aí Paulo justifica. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ô irmãos, quem não se entristece diante da morte de um parente, de um amigo, de um ente querido, de um vizinho com quem tinha algum vínculo de amizade? Todos nós. A tristeza, ela é inerente diante da ruptura, diante da perda. Não há este que diga: eu não senti nada, eu não senti nenhuma comoção, eu não senti nenhuma tristeza diante da morte de alguém que você ama, que você quer bem e que você desejava que vivesse sempre com você. Então a tristeza, ela faz parte desse processo de perda, de ruptura. Mas Paulo aqui ele está dizendo: irmãos, eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Porque há uma diferença. Sim, você sabe no íntimo do seu coração que há uma diferença entre a tristeza do descrente e a tristeza do crente. Entre a tristeza do que não é salvo
e a tristeza do que é salvo em Jesus Cristo. Há uma diferença, irmãos. Até Jesus Cristo se entristeceu diante do túmulo de Lázaro. O versículo mais curto da Bíblia Sagrada, João 11:35, diz: Jesus chorou. É claro, Jesus certamente não chorou em razão da morte de Lázaro, porque Jesus estava lá e sabia por que estava lá. Ele estava lá para trazer ressurreição ao seu amigo querido. Mas Jesus chorou tomado de profunda empatia, de um sentimento por aquelas pessoas que não entendiam nada, que estavam ali chorando, os amigos, os parentes de Lázaro. Jesus se comoveu vendo Marta e Maria chorosas aos prantos, os demais parentes e amigos, e aquilo comoveu Jesus Cristo, o que é bom para nos mostrar que Jesus Cristo é solidário da nossa dor. Jesus Cristo, embora seja Deus e homem, Deus encarnado, ele não é frio, ele não está distante, ele não é insensível, não. Jesus Cristo, ele é nosso irmão, ele se compadece, ele sente a nossa dor, ele sente a nossa angústia, ele já sentiu na pele as dores e tristezas que nós hoje amargamos. Então, meus irmãos, a tristeza faz parte da humanidade. Mas Paulo está dizendo: não se entristeçam como os que não têm esperança. Porque o homem sem Jesus Cristo, diz um ditado lá fora, que a esperança é a última que morre. Mas nós crentes, o nosso discurso é diferente. Nós crentes dizemos que a nossa esperança foi a primeira que morreu. Ao terceiro dia ela ressuscitou, e agora ela vive para todo sempre, não morre nunca mais. É por isso que nós cantamos o hino 545 da harpa cristã, porque ele vive, posso crer no amanhã. A esperança do salvo, ela nunca morre. A esperança do salvo é como diz a carta aos Hebreus, ela está como âncora firme da alma. Sabe a âncora que o capitão do navio lança para prender, segurar o navio no porto, para que ele não se mova, para que ele não seja arrastado pelas ondas, nem para um lado, nem para o outro? Pois bem, a esperança do crente é assim também. Quando o crente lança a sua âncora da esperança em Jesus Cristo, não tem doença, não tem dor, não tem morte, não tem tragédia, não tem perda, não tem crise que o mova de um lado para o outro, pois o livro dos Salmos, de número 125, nos registra: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Então o crente tem tristeza, mas não é a tristeza desesperada, não é a tristeza desiludida. Você vê, meus irmãos, os ímpios lá fora, quando morre uma pessoa sem Jesus Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, que o crente ele é chique até quando morre, pastor Rogério Trigueiro. Crente é elegante, crente é chique, até mesmo quando morre. Você vê, irmãos, a diferença entre o anúncio da morte de uma pessoa sem Jesus e o anúncio de um crente, da morte de um crente? Você vê, irmãos, o velório de uma pessoa sem Jesus e o velório de um crente é diferente. Há um teólogo norte-americano de nome John Piper, e ele disse algo muito interessante. Ele disse que o Espírito Santo ajuda o crente a morrer. Até para morrer, irmãos, o crente tem o auxílio do Espírito Santo. É por isso que Feliciano Amaral, de saudosa memória, cantava um hino belíssimo, onde ele dizia: eu preciso de ti, Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Diz o hino da harpa cristã: quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Oh, meu amigo, já foi dito por certo teólogo, você poderá até viver sem Jesus, mas será duro morrer sem Ele. O homem que morre sem Jesus é aquela choradeira desesperada, é aquele pranto descontrolado, e a gente se jogando em cima do caixão: me leva, fulano, que eu quero ir com você. Tudo mentira, tudo falsidade. Na primeira topada que leva, na primeira dor que sente no dedo midinho do pé esquerdo, já clama logo: meu Deus, me acuda
ajuda, me livra da morte. Mas não queria ir com o finado que acabou de morrer. É tudo desilusão, é tudo mentira, é tudo engano. Mas é aquela choradeira, é aquele pranto, é gente desmaiando no braço um do outro, é aquele grito desesperado, é aquela agonia. Morreu, acabou, se esbagaçou, e agora, meu Deus? Agora não adianta, meu amigo. Morreu sem Jesus? Não adianta, não tem caixão, não tem vela preta, não tem missa de 7º dia de 30 dias, e não tem epitáfio, descanse em paz. Para quem morre sem Jesus não há paz. É duro dizer isso, mas é a palavra de Deus. Não há paz para quem morre sem Jesus. Jesus disse: não foi ao mundo, Jesus disse: foi aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus Cristo é para a igreja que o acolheu em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Mas veja como é, irmãos, quando anuncia a morte de um crente é diferente. Quando anuncia a morte de um crente meus irmãos, queremos comunicar à igreja que foi promovido às mansões celestiais. Diga se isso não é chique, irmão. Isso é muito chique, irmão. Camarada que viveu comendo feijão com arroz, farinha e macaxeira, ovo frito, linguiça de frango, quando morre, foi promovido às mansões celestiais. Crente é chique até quando morre. Sabe o que é isso? É certeza de vida eterna. É a paz que excede todo o entendimento. É aquilo que o autor da carta aos Hebreus chamou de esta tão grande salvação. Os ímpios não entendem. O crente chora também, velório. Sim, a gente chora. Eu acabei de dizer que Jesus chorou. Como é que eu não vou chorar? Mas é aquele choro contido. Não é o choro do adeus, é o choro do até logo. Aleluia! Porque a gente sabe que essa vida passa e passa rápido. Mas quando breve tudo isso aqui terminar, nós nos encontraremos lá na glória celeste com tantos quantos morreram na fé em Jesus Cristo, e para sempre estaremos com eles por toda a eternidade junto de nosso Senhor. Paulo disse: irmãos, não sejam ignorantes. Irmão, não fique desesperado. Não fique triste e abatido, não dê lugar à aflição, angústia, barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida, ainda tem muito chão para se andar nessa terra. Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflição, o chamado para servir a Deus é um chamado à morte. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz por quê? Porque você vai carregar a cruz e vai ser crucificado comigo. Jesus Cristo não chamou ninguém para vir a uma padaria ganhar pão. Jesus Cristo não chamou ninguém para ir ao açougue ganhar carne. Jesus Cristo não chamou ninguém para passear no shopping com ele. Jesus Cristo chamou para carregar a cruz. Mas diz também um belo hino da harpa cristã: quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lendo um livro que é um clássico de John Fox, escrito no século XVI, o Livro dos Mártires. Eu até trouxe aqui para ler uma menção que o John Fox fez no século XVI, muito interessante, irmãos, acerca da diferença entre os que morrem sem Jesus e os que morrem com Jesus. Fox, ele está falando aqui acerca daqueles que foram martirizados, trucidados pela fé em Jesus Cristo, corpos dilacerados, despedaçados, mas não negaram o seu Senhor. Na página 31, John Fox, ele diz que tanto pagãos como cristãos enterravam seus mortos em catacumbas. Quando foram abertos os túmulos dos cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história, a terrível história como eles morreram. Cabeças separadas do corpo, costelas e escápulas quebradas e ossos calcinados pelo fogo. Porque muitos cristãos morreram mortes cruentas, terríveis, dolorosas. Contudo, pastor Rogério Trigueiro, apesar da trágica história de perseguição, as inscrições no túmulo dos cristãos inspiram paz, alegria e triunfo, Arthur. Algumas das inscrições nos túmulos dos cristãos dizem assim, por exemplo: aqui jaz Márcia, posta a descansar em um sonho de paz. Laurence, a seu mais doce filho, levado pelos anjos. Vitorioso, em paz e em Cristo. Glória a Deus. Ao ser chamado, foi-se em paz. São alguns exemplos de inscrições, de epitáfios, sobre os túmulos dos irmãos que morreram em Cristo Jesus.
No entanto, diz Don Fox, as inscrições registradas nos túmulos dos pagãos, dos descrentes, dos incrédulos, olhem que coisa horrenda, olhem que coisa terrível. Por exemplo, sobre o túmulo de um estava escrito assim: viva o momento presente, pois nenhuma outra certeza nos resta. É o que Paulo diz. Eu estou, irmãos, instruindo vocês para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Porque o ímpio lá fora diz o quê? Morreu? Acabou-se. Mas não, irmãos. Após a morte, há uma vida sem fim. De gozo para quem morreu com Jesus. De aflição para quem morreu sem Ele. Na inscrição de outro túmulo dizia assim, de um descrente, de um incrédulo: levanto minha mão contra os deuses que me levaram aos 20 anos de idade, embora eu não tenha feito mal algum. Na inscrição de outro, uma frase aparentemente poética e, no entanto, patética, porque diz assim: uma vez não era, agora não sou, nada sei sobre isso e não é da minha alçada. Que coisa louca, que coisa absurda, pura loucura de alguém que morre sem Jesus. Na frase de outra, dizia assim: peregrino, não me amaldiçoe ao passar por aqui, pois estou em trevas e não posso responder. Como é triste o homem que morre sem Jesus Cristo. Não há esperança, não há consolo, não há expectativa de alegria, de gozo e de paz eterna. Mas o homem, a mulher, o velho menino que morre com Jesus Cristo, eu li a parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, e lá está escrito que Lázaro, o crente, quando ele morreu, os anjos de Deus vieram tomar-lhe e levá-lo ao seio de Abraão. Crente é cortejado pelos anjos quando morre. Paulo então diz, no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Meus irmãos, nós cremos que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo. Você crê aí de casa, não crê? Pois bem, a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia que nós temos de que os que creem em Cristo finalmente também ressuscitarão. A morte não é o fim. A morte não nos prenderá por toda uma eternidade. Nós não ficaremos em trevas. Nós não ficaremos debaixo de 7 palmos por toda a eternidade, não. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo desenvolve o famoso capítulo mais importante, capítulo bíblico, acerca da doutrina da ressurreição. E Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. O que isso significa dizer? Significa dizer que Cristo foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E após ele, muitos outros também ressuscitarão. A ressurreição para a imortalidade e a corrupção. Porque alguns servos e servas de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, voltaram à vida, mas depois também voltaram a morrer e mortos estão, sepultados estão. Jesus Cristo, porém, é diferente. Jesus Cristo, tendo deixado a tumba vazia para trás, ele não mais voltou a experimentar a morte. Ele subiu ao céu com o mesmo corpo da sua ressurreição. E é lindo atentarmos para isso, porque tendo descido do céu, Jesus não deixou de ser Deus. Tendo retornado ao céu, Jesus não deixou de ser homem. Ele é Deus e homem para toda a eternidade. Eu costumo dizer que Jesus Cristo é uma celebridade no céu. Jesus Cristo é algo que nem o Pai nem o Espírito Santo é. Eu explico antes que me acusem de heresia. É porque o Pai é apenas Espírito. O Espírito Santo, o nome já entrega, é apenas Espírito. Mas Jesus Cristo, ele é Espírito, ele é Deus eterno, mas ele também tem corpo humano. Ele é nosso irmão. Ele não abandonou o corpo da ressurreição. O corpo foi revestido de glória
glória, e agora ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acho que no céu os anjos ficam olhando para Jesus, tentando entender aquele negócio. Como é que pode? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor já era belo, sendo apenas espírito, mas agora é ainda mais lindo, vestido de pele humana, exaltada e glorificada. Pois bem, a certeza da ressurreição de Jesus Cristo é também certeza de que nós um dia ressuscitaremos em corpo imortal e incorruptível, plenamente habilitado para as condições da vida eterna. Aleluia. Irmão, não podemos crer que Cristo ressuscitou e ficarmos desesperados, entristecidos, abatidos. Oh meu Deus, quantas mães carregando a dor do luto. E uma coisa, pastor Rogério, que eu vejo alguns irmãos compartilharem, e eu não acho correto. Francamente, eu não acho correto. Eu acho, irmãos, que o ímpio até pode fazer esse tipo de publicação, mas o crente não. O crente não, irmãos. O crente que lê a Bíblia, o crente que conhece a palavra de Deus, ele não faz esse tipo de publicação. Eu vejo muita gente postando assim: luto eterno. Peraí, luto eterno? Luto eterno? Então você não leu a Bíblia? Então você não estudou acerca da doutrina da ressurreição? Então a sua escatologia é a escatologia do medo, do pavor, do pânico, do desespero? Que escatologia é essa do luto eterno? Não! Até governadores, irmãos, decretam luto por um período curto. É luto de um dia, é luto de 3 dias, é luto de 30 dias no máximo. Por que é que o crente vai compartilhar luto eterno? Não. O nosso luto deve durar apenas um momento. Ele não é eterno. Porque muito em breve esses céus enegrecidos se rasgarão. Jesus Cristo glorioso virá outra vez. Os crentes que o esperam ao toque da trombeta subirão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E em um único coral compareceremos diante de nosso Senhor para o adorarmos, para o amarmos, para o abraçarmos, livres de dor, de doença, de morte e de inquietações terrenas. Não, crente não vive luto eterno. Luto eterno é para quem não tem Jesus, é para quem não tem esperança, é para quem não tem confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus sofre o luto hoje, sofre o luto amanhã, sofre o luto no 3º dia, mas depois ele diz: Senhor, tira a tristeza do meu coração, tira a mágoa do meu coração, me enche do teu espírito, me enche da tua alegria, me enche da tua paz e me ajude a viver na tua presença em gozo, em paz todos os dias. Irmã, cesse a voz de choro. Você que já sepultou seu filho há 2, 3, 4, 5 anos e ainda continua chorando, eu venho como ministro de Deus para dizer ao seu coração: esta noite, cesse o choro. Já passou a fase do luto. O luto está te neutralizando. O luto está te amarrando. Tu já não cantas como cantavas antes. Tu já não oras como oravas antes. Tu já não evangelizas como evangelizavas antes. Tua alegria foi sepultada junto com teu ente querido. Não pode ser assim, porque Jesus Cristo disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22 é amor. E logo em seguida Paulo diz: gozo, alegria sublime, muito elevada. Se você tem o Espírito Santo, então ouça o que Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Enxugue a voz de choro. Enxugue a lágrima dos teus olhos. Há um novo tempo de Deus para a igreja. Susan Wesley, mãe de John Wesley, Charles Wesley, no século XVIII, dizia que na nossa necessidade Deus encontra oportunidades. Olha e veja que os campos brancos já estão. É tempo de pregarmos, é tempo de cantarmos, é tempo de orarmos, é tempo de evangelizarmos. Nesta vida tudo passa. Marido um dia morre, você fica viúva. Esposa um dia morre, você fica
Esposa morre, você fica viúvo. Filhos crescem, casam, vão embora. Então erga a sua cabeça. Viva a fé em Deus. Apegue-se a Jesus Cristo. Porque daqui a pouco tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai terminar. E nós devemos estar preparados para nos encontrarmos lá em cima, nas mansões celestiais que Cristo nos foi preparar. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também cremos que em Jesus, os que estão mortos, Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia! Aleluia! A morte não é o fim. Aleluia! É apenas mais um ponto de parada. O ponto final se chama o céu, a Nova Jerusalém. Eu lembro, eu era criança, não faz muito tempo, né? 8 anos de idade, na congregação do tambor. E nós cantávamos um corinho, o pastor Rogério Trigueiro, que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu estou caminhando para Canaã, glória a Deus. Talvez eu não pretendo morrer, não tenho nenhum interesse na morte, mas talvez eu faça uma parada lá, mas eu não vou ficar lá, eu não vou permanecer lá. O meu ponto final, o meu ponto de chegada é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém de Deus guardada para os que o amam. No versículo 15, Paulo diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, eu gosto demais dessa expressão de Paulo, nós, os que ficarmos vivos. Por que Paulo diz nós? Ele não se inclui entre os que morrerão, ele se inclui entre os vivos. Nós, os que ficarmos vivos. Sabe por quê? Porque a certeza no coração de Paulo era que Jesus Cristo poderia vir ainda no tempo dele. Ele cria que Jesus Cristo poderia voltar naquele momento. E essa tem que ser a esperança da igreja, irmãos. A esperança da igreja não é, não, Jesus vai voltar, mas ele não vai voltar. Não, esse ano não tem condição de Jesus vir, não. Ainda tem, eu já vi gente dizer assim, ainda tem muitas águas para rolarem. Que águas? Que águas? As águas que tinham que rolar, meu amigo, já rolaram. No dia de Pentecostes, a chuva torrencial do céu rolou, desceu e caiu sobre a igreja. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, talvez antes que esse culto termine. A esperança da igreja não é para 2022. Oh, irmãos, como tem gente estúpida já brigando nas redes sociais por conta das eleições de 2022. E é direita de um lado, é esquerda do outro, é centro no meio. Irmão, a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja não é de centro, a igreja é de cima, irmãos. A igreja não está esperando o que vem da direita, a igreja não espera o que vem da esquerda, a igreja não espera o que vem pelo meio. A igreja está olhando para o alto, a igreja está olhando para o céu. Irmão, a igreja deve esperar. Quantos estão trocando a pregação evangélica pelo discurso político? Quantos estão, irmãos, neste período só depositando sua fé na ciência, só depositando sua fé na política? Oh, irmãos, a igreja deve orar por todos esses homens e mulheres, e eu tenho orado. Abençoe, Senhor, os cientistas, pesquisadores, ajude eles a encontrar uma vacina 100% eficaz e um remédio para essa doença. Abençoe os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus nos hospitais. Abençoe os governantes, dê sabedoria, estratégia, inteligência e união a esses homens. Mas a minha confiança plena e absoluta não está em nenhum deles. Oro por todos eles, mas não confio em nenhum deles. A minha confiança, Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem
do Senhor que fez o céu e a terra. É nele que está a minha esperança, é nele que está a minha confiança, é nele que está depositada a minha fé e em mais ninguém. A igreja deve pregar a vinda de Jesus. A igreja deve anunciar Cristo ao mundo. Os políticos façam política. Os cientistas façam ciência. A igreja está ordenada a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A grande mídia não tem uma mensagem de esperança. A política não tem uma mensagem de esperança. As forças armadas, as quais respeitamos, não tem uma mensagem de esperança. Mas a igreja tem a mensagem de esperança. A mensagem de esperança é: Jesus Cristo breve voltará. Jesus Cristo breve voltará. O hino 300 da harpa cristã, da autoria de Almeida Sobrinho, com muita beleza diz, nas estrofes 3 e 4, Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. A igreja não exclama: me mata, Senhor Jesus. Quantos estão pedindo a morte? Quantos estão desistindo da vida? Onda de suicídio crescendo cada vez mais, o desespero, porque fechou o comércio, a empresa faliu. Satanás vem na mente do cara e diz: te mata, toma veneno de rato, pega essa arma, tira contra a cabeça, corta os teus pulsos, deixa o sangue jorrar. Não tem mais jeito para ti, tu estás perdido, não tem solução para a tua vida. Olha teus filhos passando fome, olha as tuas dívidas como estão, tu nunca vai pagar essa dívida. Olha teu casamento, tu és um fracassado, tu estás derrotado, ninguém te respeita, nem teus amigos mais te ligam. É isso que Satanás diz para você. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não diz me mata. A igreja de Jesus Cristo, ela diz Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. E eu digo da parte de Deus para você, meu amigo, esta noite: não dê cabo de sua vida, não desista da sua vida. Satanás diz que sua dívida é impagável, mas eu lhe digo esta noite: Deus resolve os teus problemas. Não há impossíveis para Deus. Uma porta se fecha aqui, mas Ele abre outra lá na frente. Não há doença que Deus não cure, não há problema que Deus não resolva, não há casamento que Deus não restaure, não há família que Deus não reúna, não há pecado que Deus não perdoe, não há vida que Deus não possa salvar. Creia, porque Deus tem solução para a tua vida. Paulo segue dizendo, permita-me correr um pouco mais. No versículo 16, Paulo diz: pois o mesmo Senhor, aqui está uma grande promessa para nós. O mesmo Senhor descerá do céu, aleluia. Ele virá para buscar a igreja, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: Ele virá com alarido. O que é alarido? Alarido, no grego queleuma, quer dizer voz de comando, brado de ordem. A voz de um comandante, de um capitão perante suas tropas. Está chegando o grande dia em que Jesus Cristo dará ordem para todos os exércitos. Oh, glória a Deus. Como Jesus Cristo é poderoso. Está chegando o dia em que Ele dirá: vamos, anjos, serafins, querubins, arcanjos, vamos todos. Vamos recepcionar a minha noiva. Vamos recepcionar a minha igreja. E não vai ter ninguém que fique para trás. Não vai ter ninguém que diga: não, Senhor, não estou afim, não estou interessado. Porque a sua voz será um alarido. Aleluia. Na cruz Ele morreu como um cordeiro, mas quando Ele vier, Ele virá como um leão.
e o seu rugido será ouvido e respeitado por todos. Ele virá com voz de arcanjo. Por que voz de arcanjo? O que é que o arcanjo está fazendo aqui no meio desse texto? É porque Deus não anda só. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver, Deus está sempre acompanhado de anjos. Aleluia. Jó fala que no início, na criação, quando ele lançava as bases do cosmos, do universo da criação, os anjos cantavam. Irmãos, há quem ache ruim fundo musical durante a pregação. Deus estava criando o universo em meio ao fundo musical. Os anjos cantavam e Deus estava criando a terra, criando o sol, a lua, as estrelas. Deus gosta de música. Mas quando Jesus Cristo vier, Ele dará ordem ao seu arcanjo Miguel. Miguel, junte as tropas. Junte os anjos. Palavra arcanjo no grego, arque, ângelos. Arque, principal, pioneiro, primeiro. Ângelos, anjos. Gabriel, o principal dos anjos. Jesus Cristo dirá para ele, reúna os anjos. Jesus não anda só. Pode ler os evangelhos. Quando ele foi concebido no ventre de Maria, um anjo veio, Gabriel, para anunciar a concepção. Quando ele nasceu em Belém, os anjos vieram e cantaram em seu louvor, os pastores em Belém ouviram. Quando ele estava no deserto sendo tentado, anjos vieram e lhe trouxeram alimento ao final da tentação. Quando ele estava no Getsêmani de dor, anjos vieram e lhe consolaram em meio à agonia anterior ao Calvário. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que anjos desceram do céu, removeram a pedra e se sentaram sobre ela. Quando ele subiu para o céu, Atos capítulo 1 diz que os anjos também estavam lá e dispersaram a multidão, mandando cada um para casa. E quando ele voltar, ele não vai voltar sozinho, ele não vai ficar sozinho no vácuo. Quando ele vier, ele virá com miríades e miríades de seus anjos, com milhares e milhares de seus anjos, arcanjos, querubins e serafins, virão para cortejar a noiva do Cordeiro, a igreja redimida de nosso Senhor. Essa cena deverá ser muito linda, pastor Rogério. Como será linda esta cena. Doce comedor de feijão com arroz, como você e eu. A gente acha muita coisa quando vai ali num restaurantezinho, um granfino, paga 150, 200 num jantarzinho com a esposa. Imagina quando a gente estiver subindo. Imagina quando nós nos depararmos com o amante da nossa alma, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e virmos diante de nós para nos recepcionar aquela multidão de anjos. Com alarido, voz de comandante, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Trombeta na Bíblia geralmente fala de toque de reunião. Trombeta era tocada para reunir os pelotões, os exércitos. Trombetas eram tocadas para chamar as eclésias, as assembleias. A trombeta de Deus está aqui para dizer que quando ela tocar, nós iremos reunir todos no mesmo lugar. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Ninguém vai ficar perdido no espaço e no tempo, Arthur. Quando o arrebatamento acontecer, nenhuma alma de crente vai ficar vagando, alma penada. Poxa, que negócio foi esse? Que barulho foi esse que me acordou? E agora, para onde é que eu vou? Nenhum crente vai errar o caminho, foi dito aqui já hoje. Nenhum crente em Jesus Cristo vai ficar vagando. E agora, para onde eu vou? E agora, o que é que eu faço? Não! Jesus disse aos seus discípulos em João 14: vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Aí Tomé toma a palavra e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, nem sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. O crente que vive e morre com Jesus, ele não errará o caminho. Quando a trombeta de Deus tocar
estejamos vivos ou estejamos mortos. Não importa como o crente morreu, se foi em um naufrágio em alto mar, se foi em uma queda de avião, se foi uma bomba que explodiu numa igreja na África ou no Oriente Médio, se foi em um paredão fuzilado por comunistas, se foi acometido de câncer, de dengue ou de coronavírus, quando a trombeta de Deus tocar, nós subiremos ao mesmo lugar, e todos nós acertaremos o caminho, e todos nós compareceremos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vaguearemos em purgatório, não vaguearemos em limbo, não vaguearemos no nirvana. Quando a trombeta tocar, é para o céu que nós iremos. Aleluia. Para concluir, Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a dúvida era o que acontece com quem morreu, Paulo está dizendo: fiquem tranquilos. Fica tranquilo. Quem morreu com Jesus está garantido. Quem morreu com Jesus, está melhor do que nós. Porque quem morreu com Jesus é a igreja triunfante. Quem está vivo com Jesus é a igreja militante. Nós ainda estamos militando. Nós ainda estamos pelejando para chegar lá. Mas vamos chegar pela graça de Deus. Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Sabe o que é arrebatamento? A palavra harpazo no grego, em latim rapto. Daí vem o verbo raptar, significa arrebatar, tomar de supetão, de repente, sem aviso prévio, como um ladrão. Se parece grosseira essa comparação, lembra você que foi o mesmo Jesus que se comparou muitas vezes a um ladrão, que repentinamente vem e toma algo. O arrebatamento será assim, no de repente. Ele virá e tirará a sua igreja daqui. Cadê o povo? Já foi embora. Se me procurarem por aqui, não me encontrarem, já sabe, eu estarei lá. Arrebatamento, rápido, com força, com violência. Sabe, pastor Rogério, estou concluindo já. Em 2018, no mês de abril, foi detectada, foi descoberta a que até então é reconhecida como a estrela mais distante, chamada de Ícaros. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz distante da Terra. Para você que é leigo, eu explico. Se fosse possível, escute, não há tecnologia, não há nem haverá. Mas se fosse possível viajarmos a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, nós levaríamos 9 bilhões de anos para chegar na estrela Ícaros. Ou seja, é uma viagem impossível. Ícaros, 9 bilhões de anos, luz. Mas quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, de repente, no piscar de olhos, nós subiremos mais rápido que um raio, mais rápido que a velocidade da luz, e cruzaremos a camada de ozônio, passaremos pela lua, passaremos pelo sol, passaremos por Ícaros, e chegaremos diante de Jesus Cristo. Estás preparado? Estás preparado? Nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, nas nuvens, nos encontraremos com o Senhor. E assim para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, diz Paulo, consolai-vos. O mundo chora, a igreja deve trazer o consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Igreja, concluo dizendo: não somos daqui nem viemos para ficar. Não temos aqui morada permanente. Não se apegue à parede, não se apegue a chão, não se apegue à conta bancária, não se apegue à empresa e a emprego. Não se apegue a bens terrenos, nem mesmo na sua esposa deve estar totalmente o seu coração, nem mesmo os seus filhos devem estar totalmente o seu coração. O seu coração deve estar plenamente entregue na palma da mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nessa vida tudo haverá de passar. O que importa é estarmos em comunhão com o Pai, para que quando o maravilhoso dia do arrebatamento chegar, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, ao som do alarido, a voz de arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, possamos subir para o encontro com o nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres de todo o país. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém. Oh, glória a Jesus.